Começa agora o programa Gerando Amor com Celina Sobral. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Celina Sobral e começa agora o programa Gerando Amor. Espero que você esteja bem e que sinta nesse instante o abraço carinhoso do nosso Mestre Jesus, envolvendo, abençoando, esclarecendo mente, coração, caminhos a seguir. E vamos estar juntos na reflexão de hoje, que trata-se de como lidar com algumas situações que nós até consideramos obsessivas. Lembrando sempre que a maioria das vezes somos nós, os próprios obsessores, que deixamos e que atraímos para que venha até a gente irmãos nossos menos esclarecidos, que querem perturbar, que querem desequilibrar. E às vezes também esses irmãos não são só desencarnados, são encarnados também. E nós vamos fazendo, as coisas achando que o nosso pensamento, que as nossas atitudes são as corretas e nem sempre é. O livro dos Médiuns fala muito bem sobre esse fato, esse assunto, de obsessão, no seu capítulo 23, da obsessão, na segunda parte do livro dos Médiuns. Então cabe a nós darmos uma lidinha, uma olhada, para esclarecer e começar mais e mais observar, vigiar o nosso pensamento, as nossas atitudes, porque começa tudo no pensamento. Muitas vezes a gente entende alguma situação, alguma coisa de uma forma e a realidade é outra. Não é? Aqui na nossa situação planetária, de planetas, planeta de provas e expiações, muitos ainda procuram curandeiros, bruxos, benzedeiras, que se colocam em condição de achar que vão nos libertar de obsessões. Aí vem rezas, simpatias, mandingas, um monte de coisa. Tem pessoas que fazem gratuitamente, outros nem tanto, Então, essa conduta ainda é muito popular no nosso planeta, essa forma de afastar encostos, como se fala. Como se a gente não tivesse nenhuma responsabilidade sobre a nossa vida. E então vem alguém e faz aquilo para modificar, para deixar tudo certo, e não dependesse nada, como se não dependesse nada de cada um de nós. Aí tem aqueles sensitivos, aqueles videntes que prometem trazer a pessoa amada, curar a doença, trazer riqueza, loteria, um monte de coisa desse tipo. Olha como a nossa sociedade, a nossa realidade ainda é muito materialista, Demais, demais. Então, existem, lógico, muitos desavisados que acreditam que tem esses salvadores na vida da gente. Então, vamos lá buscar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Allan Kardec fala para a gente que existe o domínio de espíritos, que querem adquirir como se fosse assim, domínio sobre certas pessoas. Como nós falamos, tem a obsessão dos encarnados, desencarnados, vice-versa, etc. Então, os espíritos inferiores procuram dominar a gente, algumas pessoas que estejam mais abertas para isso, e obsediar, porque a gente dá a abertura, a gente facilita isso, E às vezes tem essa situação, essa ação persistente, de um espírito não tão bom, não tão evoluído, de exercer sobre a gente, sobre algum irmão nosso, esse poder, Então, essa influência devido às nossas condições morais. Então, existe situações que deixam a pessoa, num caso de obsessão leve, que é aquela que ela sabe que não é bem aquilo que tem que fazer, até consegue se dominar,
mas não completamente, né? Deixa vir a perturbação, deixa vir os pensamentos conturbados, aquilo começa a mexer um pouco até mesmo com o organismo, com as condições mentais e etc. Mas tem a fascinação, que já é um pouco mais dominante a situação de obsessão, que a pessoa já começa a fazer as coisas sem perceber muito que está sendo influenciada. Então já começa a achar que está sempre com a razão, já começa a achar que só o que ela fala e faz é o correto, e o orgulho fica lá em cima, predomina cada vez mais, e até a situação de subjugação, que diz lá o livro dos médiuns também, que a gente fica nas mãos dessa espiritualidade superior e não sabemos mais o que estamos fazendo. Quase que não sabemos, né? Ficamos completamente dominados. Então, é bem complicado. É interessante o estudo, é interessante fazermos o Evangelho no lar, como a gente sempre fala, é interessante nos fortalecermos nas preces, mudar o nosso pensamento para situações de alegria, de vitórias que tivemos, para que a gente não fique naquele baixo astral, para que a gente não fique de portas abertas para sermos atingidos por obsessores, né? E muitos desses espíritos têm prazer em obsediar, em envolver o outro que está dando essa condição, às vezes até por vingança, às vezes por sugar aquilo que eles faziam quando encarnados, por exemplo, vícios. E aí vai, se encosta em alguém que já tem essa tendência para poder sugar, para poder usar a bebida, o cigarro, as drogas, como fazia quando encarnado. E tem outros espíritos que fazem essas situações de obsessão, de deixar a perturbação, o desequilíbrio, a guerra dentro das famílias, dentro de pessoas que se amam, que se gostam e começa de uma hora para outra a modificar toda a situação, pelo simples prazer de fazer mal. Então tem isso também, né? Devido à ignorância que eles têm das leis de Deus, que tudo traz de volta para a gente aquilo que a gente dá ao outro. Então, nós temos que ocupar a nossa mente com coisas boas, fazer leituras boas, estudar para abandonar essa situação que muitas vezes nos domina, né? Ir para o lado bom das notícias, não ficar, lógico, saber o que está acontecendo, mas não ficar só em baixo nível moral com situações de assalto, de suicídio, de assassinato. Sabe quando a TV traz essas coisas para gente? Ter práticas boas, fazer exercício físico, ler poesias, ouvir música boa, cultivar devagarinho aquelas virtudes que Jesus nos ensinou, né? Da paciência, da misericórdia, da brandura, modificar o nosso interior para melhor e frequentar o lugar que você se sente bem, casas espíritas ou coisas correlatas, colocar trabalho, não ficar ocioso, estudar e praticar, tentar pelo menos praticar o que a gente aprende no Evangelho. A oração com muita fé, com bastante sinceridade do nosso coração, nos fortalece muito, traz muitas coisas positivas para a gente. Então, vamos tentar modificar essas nossas falhas morais para não dar abertura para tantas e tantas coisas que vão nos prejudicar. Então, é essa a mensagem de hoje, a reflexão de hoje, que a gente possa pedir força através das orações para sermos seres humanos melhores, para também auxiliarmos muitas dessas entidades, desses irmãos nossos desequilibrados que se chegam a nós, às vezes até por ignorância, como nós falamos. Então, que todos sejam muito abençoados, iluminados e fortalecidos na fé, na prece e com a alegria de amar mais, de servir mais, para podermos puxar e arrecadar para nós sentimentos e energias e vibrações de luz, de amor, de paz, de saúde, de tudo que é tipo de prosperidade. Fica com Deus você, gratidão pela sua companhia e já convido você para o próximo Gerando Amor. Até lá! Você acabou de ouvir o programa Gerando Amor,
com Celina Sobral.